Quinta, 27 de julho. Verso para memorizar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. A Igreja, um templo sagrado. Ouça Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Pergunta 6. Que conjunto culminante de imagens Paulo usou para assinalar a unidade entre judeus e gentios na Igreja? Efésios 2, 1 a 10 ensina que vivemos em união com Jesus, enquanto os versos 11 a 22 ensinam que vivemos em união com os outros como parte de sua Igreja. A morte de Jesus tem benefícios verticais no estabelecimento de nosso relacionamento com Deus e horizontais na consolidação de nosso relacionamento com os outros. Por meio da cruz, Jesus demoliu o que separava gentios de judeus, incluindo o uso indevido da lei com o propósito de ampliar o abismo. Jesus também construiu um incrível e novo templo composto por crentes. Gentios, antes excluídos da adoração nos lugares sagrados, se juntam aos judeus para se tornarem um novo templo. Todos se tornam parte da Igreja, santuário dedicado ao Senhor, e têm o privilégio de viver em união com Jesus e os irmãos em Cristo. Ouça Efésios 2, 19 a 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. 1 aos Coríntios 3, 9 a 17. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto,
o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 2 Coríntios, capítulo 6, 14, até capítulo 7, 1. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 1 Pedro 2, 4 a 8. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pergunta 7. Como comparar o uso da metáfora da igreja como templo nas passagens lidas? Paulo empregou a metáfora do templo para representar a igreja, numa figura culminante da plena inclusão de gentios na igreja. Antes banidos da adoração no pátio de Israel, no templo, eles não só ganharam acesso, mas se tornaram materiais de construção para o novo templo, para a morada de Deus no Espírito. Os autores do Novo Testamento empregaram a metáfora do templo para visualizar a santidade da igreja, o papel de Deus na fundação e no crescimento da igreja e a união dos crentes dentro dela. A metáfora foi usada em conjunto com a linguagem biológica, onde o templo cresce, e o processo de construção foi frequentemente realçado. Também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Em vez de uma imagem estática, a igreja é capaz de reconhecer sua identidade como santuário do Deus vivo.